Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Jesus Cristo, somos os mais dignos de lástima deste mundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Palavras de Deus por meio do apóstolo Paulo. No capítulo 15 todo, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a ressurreição. Ressurreição do corpo. Irmãos e irmãs, no capítulo 5 de 2 Coríntios, carta do mesmo apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10, ele também trata deste mesmo assunto, sobre a ressurreição. Este vídeo que nós estamos gravando é apenas uma fagulha. Sim, algo muito pequenino a respeito desse assunto, ressurreição. É muito extenso, amplo e profundo falar sobre a ressurreição dos mortos. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus num corpo animal, um corpo físico, biológico, como você está vendo e pode se tocar, um corpo físico. A maneira de Adão, o primeiro homem que Deus criou na terra, chamado de Adão, significa homem, Adão. E a mulher, Eva, que foi tirado do homem. Primeiro casal feito por Deus na terra. Primeiro, número 1, Adão e Eva. Depois, nós temos diversas raças humanas. E aí há um mistério e não queremos nos entreter a respeito disso, lá da origem. Mas o apóstolo Paulo diz que o primeiro homem, Adão, veio da terra, feito do barro. O segundo, Jesus Cristo de Nazaré, veio do céu, lá de junto de Deus. Outro grande mistério. Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu. Ele teve uma mãe, mas não teve um pai biológico. Você está compreendendo? Se você não está, você vai entender melhor nesta lista de vídeo que nós estamos gravando. É como eu já disse, uma centelha, algo muito pequenino a respeito desse assunto, mas vai esclarecer, vai abrir seu coração, sua mente, para uma revelação ainda maior deste assunto, porque há muita confusão, perturbação, pregações e ensinamentos errados e outros falsos até, sobre este assunto. Lá naquela época, quando os apóstolos estavam pregando sobre o reino de Deus, eles estavam anunciando, sobretudo, um Messias que morreu, mas, sobretudo, o mais importante, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Apareceu a seus discípulos, apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez, conforme nos declara o apóstolo Paulo, no capítulo 15. Muitos viram Jesus ressuscitado, puderam tocar nele. Ele comeu e bebeu num corpo ressuscitado, antes de subir ao céu. E foi aparecendo e revelando o mistério do reino de Deus aos seus escolhidos discípulos, que designou como apóstolo, durante 40 dias, até o dia do Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo com poder sobre mais ou menos 120 pessoas que estavam no cenáculo. Dia de Pentecostes, uma festa muito importante, uma das 3 grandes festas que os judeus celebravam naquela época,
os judaizantes. E lá eles foram cheios do Espírito Santo. Cada um deles tornou-se como se fosse um Jesus, todo especial. Pedro, Tiago, outro Tiago, João, André, Tomé, Mateus, Filipe, Natanael, que era o Bartolomeu. Enfim, tinham vários discípulos. Estavam esperando por essa promessa de Deus. A manifestação do reino de Deus com poder foi o que aconteceu. É o que Deus quer, que cada um de nós seja como um novo Jesus. Aquele mesmo, lá, que pregou na Judéia, na Galileia. Deus quer que nós sejamos, cada cristão, que significa ungido, Messias, ungido maior, cristãos, Messias, ungidos, que sejamos assim, revestidos do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, para convencer a humanidade, convencer todos aqueles que andam nas trevas, estão em maus caminhos, para que se convertam, sejam libertos de seus vícios. Sejam libertos e curados de toda doença e enfermidade física, emocional, sentimental, no seu corpo, na sua alma, dramas e traumas sofridos por dentro, curado a partir do coração. É ali que Deus quer habitar, no coração, enviando o Espírito Santo, unido ao nosso espírito, para habitar na parte mais íntima, mais importante que você tem, que nós temos, o coração espiritual. Então nós temos um corpo físico, mas ganhamos de Deus também um corpo espiritual. Semelhante a este corpo físico, um corpo espiritual, que não envelhece, não, que é eterno, sim. Isto é obra de Deus. E, irmãos, no capítulo 15, versículo 19, como nós pronunciamos aqui esta palavra, que ele diz que nós, se nós depositamos nossa confiança, nossa vida em Deus, em Jesus Cristo, nossa fé, nossa espiritualidade, somente crer em Jesus, seguir o caminho de Deus, participar de igreja ou não, só para este mundo, como os ateus pensam, como os saduceus, esta seita que existia na época de Jesus, no meio do judaísmo, existia o farisaísmo, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, conforme nos declara a palavra de Deus, eles não acreditavam em ressurreição, espírito, anjos. Eram piores do que os ateus. E estavam lá. E até o sumo sacerdote da época eram da linhagem dos saduceus, dessa seita. Eles acreditavam que o homem morria como um animal. Morreu, acabou. Veja que praga, que peste estava no meio deles. Os fariseus, ao contrário, eles acreditavam sim em anjos, no espírito, em ressurreição, mas os saduceus não. Em nosso tempo, os ateus, por exemplo, que não acreditam em Deus e dizem que não há Deus, não há Jesus Cristo, que tudo é uma mentira, que não temos corpo espiritual, não lê, não estuda, não se alimenta da palavra de Deus, não tem fé. Tem muitos aí no mundo. E eles, o quê? Não acreditam em coisa nenhuma e vivem só para este mundo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês que creram em Cristo, abraçaram a fé, se vocês não acreditar na ressurreição, mesmo acreditando na história
nos fatos que aconteceram, que Jesus ressuscitou mesmo, mas se vocês não acreditarem em nossa ressurreição, que nós vamos ressuscitar em corpo incorruptível, imortal, como o corpo de Jesus Cristo, se vocês não acreditarem nisso, vossa fé é inútil, vossa espiritualidade é uma ilusão. Vocês são a maior lástima neste mundo. É o que ele está dizendo. No versículo 19, capítulo 15, 1 Coríntios. Em nossos dias, irmãos, no mundo inteiro, é o que a gente está percebendo, o que a gente está sentindo, vendo com os nossos próprios olhos. Quantos protestantes, crentes evangélicos, pentecostais, quanta gente em falsas religiões, outras religiões, quantos católicos estão vivendo assim, com uma fé superficial, acreditando num Jesus Cristo histórico, acreditando não de coração, que realmente há e haverá uma ressurreição. E que nós, quando falecemos, quando o ser humano falece, ele precisa, ele deve e ele vai se apresentar diante de um tribunal. E esse tribunal se chama Tribunal de Cristo. Do outro lado. Você não fica dormindo no corpo, como muitos pregam esse erro em nome de Deus, da palavra de Deus. Que se você, quando morre, mesmo sendo um crente, um seguidor de Jesus Cristo, você fica adormecido. Naquele corpo que apodreceu e desapareceu, você fica dormindo. Você não vai a lugar nenhum, aguardando a volta de Jesus Cristo. Pregam este erro, esta mentira em nome de Deus. Aprendem isso, muitos inocentes até. Pregam e ensinam esse erro que eles aprenderam. Porque a Bíblia é muito complexa, muito difícil de entender. Muito, como um sonho bem complicado. Só com o Espírito de Deus para nos revelar as partes tão difíceis da Bíblia. Tem partes da Bíblia que é muito fácil de entender. Qualquer um pode entender, que tenha juízo. Mas muitas e muitas partes da Bíblia, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é muito complexo. Por isso há tantas divisões, tanta perturbação e confusão entre as igrejas, no meio das igrejas, a respeito deste assunto. Deus, Jesus Cristo, o Evangelho, a Palavra de Deus, ressurreição, a vida eterna. Irmão, nós vamos para o segundo vídeo. A fim de revelar a você um pouco desse assunto. Ele é muito extenso, muito amplo, mas pelo menos um pouco desse assunto sobre a ressurreição, a fim de que você possa, que esta pregação possa despertar em você uma espiritualidade não superficial, como está acontecendo aí, com quase todo mundo nas igrejas, mas uma espiritualidade genuína, sincera, verdadeira, uma fé divina, uma verdadeira conversão, um verdadeiro cristão. Amém? Vamos para o outro vídeo. Em nome de Jesus.